Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje iniciaremos as reflexões sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leremos no capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios, após escrever aquela primeira carta onde ele chama a atenção, exorta, motiva os irmãos também de Coríntios, ele, pouco menos de um ano depois, ele recebe a Tito, e Tito traz notícias sobre a repercussão daquela primeira carta, sobre a repercussão positiva, então, que teve. Os irmãos receberam bem as orientações e houveram transformações. Entretanto, aquela facção de pessoas que negavam o apostolado de Paulo e que eram aqueles falsos, inserindo falsos ensinos no meio dos coríntios, continuava forte. Então, Paulo recebe essas informações e escreve novamente aos coríntios. Então, pouco menos de um ano depois, falando então sobre as suas dificuldades emocionais e físicas, sobre o amor, reforçando o amor que ele tinha pelos coríntios e também defendendo então o seu apostolado. É uma carta que fala um pouco sobre doutrina, mas é uma carta muito pessoal, uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, onde ele realmente abre o seu coração. E aqui nesse primeiro trecho, como de costume em suas cartas, ele já se apresenta e faz uma saudação. Ele estava junto de Timóteo e de mais alguns irmãos quando escreveu. Aqui é a segunda carta aos Coríntios. Ele fala então, bendito Deus de toda misericórdia, Deus de toda consolação. E ele fala desse consolo no meio das aflições e no meio da tribulação, nesses versículos que se seguem. Esse consolo que ele fala ter recebido de Deus durante as aflições, e ele fala de um propósito para as aflições, que as aflições vêm para que eles possam ser consolados e que esse consolo possa ser transmitido aos outros, ou seja, a experiência de tribulação, de aflição e dificuldade traz a consolação do Senhor, para que através dessa mesma experiência outros que passam por situações parecidas possam também receber essa mesma consolação. E Paulo fala que nas suas aflições, então as aflições dele serviram para que os irmãos fossem consolados e salvos. A consolação que Paulo recebeu também serviu para que os irmãos fossem consolados, ou seja, nada era em direção a si mesmo, mas ao outro. E em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 29 e 30, Paulo nos diz o seguinte, diz aos filipenses e a cada um de nós, Porque a vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim.
nós passamos as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações, as mesmas aflições que o apóstolo Paulo. Uns em uma área, outros em outra, mas essas aflições têm um propósito e a forma como passamos por elas vai nos definir isso. Em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 ao 5, Paulo fala aos romanos que nos alegramos na tribulação. Ou seja, ele diz que passa pela tribulação com alegria, porque ele sabe que ele conhece a finalidade da tribulação, o resultado da tribulação. E naquele trecho ele fala que é gerar esperança. Ao final da tribulação, passando pela tribulação com alegria, confiando no Senhor, com paciência, perseverança, vivendo aquelas experiências, no final aumenta-se a esperança de poder estar para sempre com o Senhor. E olhando para o resultado dessa tribulação, dessa aflição, então é possível viver essa alegria. E dessa mesma forma, Ele nos traz essa consolação. No meio das nossas aflições, no meio das nossas dificuldades, da nossa angústia, nós podemos olhar para o Senhor e ter a certeza de que nele nós temos todo o consolo para toda a nossa dificuldade. E se nós estamos ainda vivos aqui, respirando nesta terra, é porque ainda temos um propósito. O Senhor ainda tem um propósito para a nossa vida aqui. Então confiemos nele, aguardemos nele a confirmação de todas as coisas e esperemos nele a nossa consolação. Coloquemos a nossa confiança nele para que tenhamos paz a cada dia, mesmo em meio à dificuldade. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.